Hoje nós temos um tema bem interessante, como sempre. Vaishlach, que é o nome da Parashá, que é o manual do emissário. Vaishlach, manual do emissário. O que significa isso? Yaakov Avinu está voltando, depois de 22 anos, está voltando para o seu lugar de origem. E ele está temeroso, porque ele vai se encontrar com o seu irmão. Esaú, segundo os nossos sábios, era um rachá, era um perverso. Ele costumava pilhar, matar, estuprar. Ele era bem violento, Esaú. E Esaú, 22 anos antes, quando Yaakov Avinu fugiu de Esaú, ele estava jurado de morte, porque Esaú ficou encolerizado pelo fato do irmão ter se passado por ele para forjar as bênçãos elevadíssimas, e o patriarca Yitzhak, que estava cego, acabou transferindo para o próprio Yaakov. Yaakov agora está procurando se encontrar com Esaú, ele está bem temeroso. O Yaakov se preparou de várias formas diversas, para enfrentar o irmão. Primeira forma com presentes, depois a segunda forma se prostrando, se humilhando, se ajoelhando e procurando uma forma diplomática plena, e a terceira forma era para a guerra. Yaakov Avinu estava preparado para ir até as últimas consequências com o seu irmão. O nome Yaakov vem da palavra Ekev, conforme nós já explicamos anteriormente. Ekev significa calcanhar, porque o patriarca, o Esaú, quando nasceu, no ventre materno, primeiro saiu o Esaú, e depois o Yaakov pegando no pé do Esaú. Daí vem aquela expressão, dito popular brasileiro, ô meu, não pega no meu pé. Não, o meu quem fala é paulista. Não pega no meu pé, pegar no pé. Então, o Yaakov Avinu, ele nasceu basicamente por dois motivos. Um, que ele era a continuidade de Abraham e de Yitzhak. Abraham era Chesed, Yitzhak era Gvurá, Abraham era bondade, generosidade, expressão nesse mundo. Yitzhak era Gvurá, uma exigência maior, fazendo com que as pessoas se perfilem e se recomponham diante da espiritualidade e da conexão com Deus, exigir um posicionamento pessoal de cada um, diferentemente do pai, que era Abraão. E Yaakov é uma síntese, uma simbiose de tudo isso. Ele consegue mesclar o trabalho do pai e do avô, e ele é considerado na Torá o preferido entre os patriarcas. Mas Yaakov tinha uma segunda função. Ele precisava elevar as faíscas divinas do Esaú. E esse é o principal motivo pelo qual o patriarca cego Yitzhak quis favorecer o seu filho Esaú. Número um, que ele sabia, no fundo, que Esaú era a parte fraca da família. Ele tinha que, de alguma forma, fortalecê-lo com bênçãos, etc. Número dois, Yitzhak conseguiu visualizar e vislumbrar a origem espiritual do Esaú. Existe um conceito racídico de que um certo assunto espiritual, uma luz espiritual, quanto mais alta é a sua origem, quando cai nesse mundo, mais baixo cai. É igual um trampolim numa piscina. Imaginemos nós um trampolim de 3 níveis, tá? 1 metro acima do chão, 3 metros acima do chão e 5 metros acima do chão. Um trampolim grande, de 5 metros. Quem pula de 1 metro acima do chão, desconsiderando-se o atrito com a água, vai se aprofundar na piscina 1 metro. Aquele que se lança de 3 metros, vai se aprofundar 3 metros. E aquele que se lança de 5, vai acabar atingindo a profundidade de 5 metros. Ou seja, quanto maior é a altura do salto, tanto maior é a profundidade alcançada no mergulho dentro da água. Assim também é com o mundo. Conceitos espirituais, que a sua raiz é muito elevada, quando cai nesse mundo, cai muito baixo, né? Por isso que Esaú era um perverso, etc. Ele tinha as luzes chamadas Orot de Torro,
as luzes que iluminaram e irradiaram o mundo durante os 2 primeiros 1000 anos, principalmente as gerações pré-diluvianas, pré-Mabul. As gerações antes do dilúvio, elas tinham uma luz muito grande, mas essa luz espiritual, mas essa luz acabava não encontrando um utensílio adequado. O que acontece quando a gente pega um aparelho eletrodoméstico de 110 volts e coloca numa tomada de 220 volts? Provavelmente esse aparelho, um lustre, coisa e tal, uma lâmpada, vão queimar. Por quê? Porque é muita energia e o aparelho não está adaptado para captar essa energia. O Esav é um exemplo disso. A energia dele, a luminosidade dele era muito grande, mas não havia utensílio adequado para conter essa luminosidade toda. A hidrelétrica de Itaipu, hoje em dia ela já foi superada, ela já foi a maior hidrelétrica do mundo. A hidrelétrica de Itaipu, quando ela solta as águas represadas na barragem e as águas, o fluxo de água começa a girar violentamente umas pás, que elas, num eixo, girando em torno de si, transforma o movimento mecânico em movimento, em energia mecânica, energia cinética, e depois energia elétrica, fazendo gerar os grandes geradores e transformadores de energia. Mas a eletricidade, quando ela é produzida na hidrelétrica de Itaipu, ela está com uma voltagem altíssima e uma amperagem igualmente enorme. E não pode ser aproveitada essa energia, porque ela é forte demais. Então, há grandes transformadores, antenas gigantescas, e que vão atravessando quilômetros de distância, e à medida que essa energia vai passando por transformadores, ela vai tendo gradativamente reduzida a sua voltagem e a sua amperagem. E dessa forma, a energia pode ser aproveitada de 3 maneiras diferentes: ou com a voltagem de 110 volts, ou com a voltagem de 220 volts, ou então com a energia trifásica, que em geral alimenta complexos industriais e fábricas, a planta de fábricas, né? Então, a energia não basta só ter energia, tem que ter utensílio adequado. O Esav, por motivos, segredos místicos e cabalísticos, o Esav, ele tinha uma raiz espiritual muito elevada, mas quando caiu nesse mundo, houve um curto-circuito, uma falta de compatibilidade entre a alma e o corpo. E ele acabou se transformando num rachá, num perverso. O mesmo ocorreu com as cidades de Sdom, Amorá, Adamá, Tzvoim e Tzohar. Sodoma, Gomorra, Adamá, Tzvoim, não sei como é o nome dessas outras cidades, e Tzohar. Das 5 cidades, somente uma reconsiderou seus atos e acabou sendo poupada da destruição, que foi a última. Mas essas cidades também, a origem espiritual das almas de seus habitantes era muito elevada, mas quando caíram nesse mundo, vieram sob uma forma totalmente oculta, a ponto de eles serem totalmente perversos. Há um Midrash que relata, para termos uma ideia de quem era o pessoal de Sodoma e Gomorra, Sodoma e Amorá, tem um Midrash que diz que Lot, além das 2 filhas que fugiram com ele, ele tinha uma terceira filha. Essa terceira filha ousou dar comida para um homeless, um morador de rua, um pedinte, porque em Sodoma era absolutamente proibido dar comida a alguém que estivesse morrendo de fome. A orientação é deixá-lo morrer de fome e não o alimentá-lo. Ou seja, eles não tinham solidariedade humana nenhuma, sentimento nenhum, eles eram perversos, eles tinham requintes e crueldade. E a filha do Lot, que se apiedou do pedinte, que no meio da noite estava morrendo de fome, ela deu comida a ele, então ela foi julgada, sentenciada e condenada à morte. Colocaram essa filha do Lot em cima de um telhado, tiraram as roupas, as vestes dela
a embeberam totalmente mel e ela atraiu milhares de abelhas africanas e aferrando, ela acabou morrendo de tanta picadas de abelha. Essa era uma filha do Lot que morreu. Então, na verdade, nós vemos que havia requintes de crueldade. Tem outro Midrash que fala que na cidade de Sodom eles tinham uns costumes meio estranhos. Quando viam uma pessoa muito alta, eles ofereciam para estadia, para hospedar essa pessoa, eles ofereciam uma cama bem pequena. Ah, mas ele era alto, então como que ele se encaixava na cama? Então, amputavam os pés da pessoa e assim ela podia deitar na cama, porque ficava na mesma estatura do tamanho da cama. Ou seja, malucos, né? Ou quando viam uma pessoa bem baixa, uma pessoa bem baixinha, eles traziam uma cama enorme. Então, esticavam essa pessoa até desmembrá-la, até ela morrer nas torturas, para ela ficar com o tamanho da cama, que era bem maior. Umas coisas estranhas. Uma vez o Eliezer, o servo de Abraão, passou por Sodom, e ele já sabia do esquema das camas. Aí ofereceram uma cama para ele, ele falou, não. Desde que a minha mãe faleceu, eu jurei a mim mesmo dormir no chão. Assim ele se safou das camas. Aí tinha um costume estranho em Sodom, que quem jogava uma pedra na cabeça do outro, o outro podia sangrar, então o ferido tinha que pagar uma indenização para o agressor, porque afinal era um tratamento médico da antiguidade sangria, e já que o agressor, jogando uma pedra na cabeça do outro, ele fez o outro sangrar, então o outro lhe devia favor, porque era um método médico salutar de fazer sangria. Então o Eliezer estava passando na cidade de Sodom, e aí veio um sujeito e jogou uma pedra na cabeça dele e começou a sangrar. Aí o sujeito falou, você tem que me pagar, porque eu tirei sangue de você. Ele falou, não vou pagar nada, você me agrediu, você que tem que me pagar. Aí os dois foram para o juiz. Aí o juiz falou, realmente, falou para o Eliezer, você tem que pagar para essa outra parte, que ele te fez um grande favor de tirar sangue de você. Aí o Eliezer esperou o juiz estar distraído, aí ele jogou uma pedra na cabeça do juiz e começou a sangrar. Aí o Eliezer olhou para o juiz e falou, olha, é o seguinte, em vez de pagar para mim, paga direto para ele, paga direto para o outro. O Eliezer foi bem espertinho. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque essas cidades chegaram num nível de crueldade que chegaram porque eles tinham muita luz, mas houve um choque de compatibilidade entre a luz e o recipiente. É exemplo de uma tomada de 220 que queima um aparelho de 110 que não é apropriado para captar aquela voltagem ou aquela amperagem. Então, há um curto-circuito, há uma queima, há um excesso de energia. Isso que ocorria tanto com o Esav como os moradores de Sodom. Uma pequena curiosidade, que após a revelação do Mashiach, existe um conceito que essas cidades de Sodom e Amorá, Sodoma e Gomorra, vão voltar a existir, mas não com o comportamento original, elas vão voltar a existir com outro comportamento, que é uma retificação por aquilo que fizeram no passado. É um conceito que existe à volta dessas cidades. E Yaakov Avinu, ele mandou emissários. Está escrito a palavra mensageiro em hebraico é malach. Mas malach não é só mensageiro, é a mesma palavra para descrever uma criatura angelical, o anjo. O anjo também é chamado de malach. Então, há uma ideia de que o Yaakov Avinu, que tinha contato com anjos, ele mandou com que anjos fossem ter com o Esav. O Esav tinha um exército de 400 homens, soldados de elite, armados até os dentes, que estavam prontíssimos para a guerra. E o Yaakov estava bem preocupado. Existe um Midrash que Yaakov mandou 400 anjos vestidos de soldados, e que esses 400 anjos deram uma surra total nos outros 400 soldados, que eram soldados do pequeno exército do Esav. Eles foram neutralizados. Por isso, o Esav, quando foi falar com Yaakov, ele foi falar em outro tom, porque a estrutura bélica dele já tinha sido neutralizada. Ele viu que não podia brincar com Yaakov, que Yaakov não era simplesmente o irmão dele, mas sim
uma pessoa totalmente iluminada, que tinha até domínio entre os anjos e que conseguia fazer com que criaturas angelicais dessem uma verdadeira surra ao seu pequeno exército de elite, os seus 400 homens armados até os dentes. O Yaakov, como objetivo, ele tem de pegar no pé do Esaú. Significa o quê? Elevar as faíscas de santidade do Esaú. Por isso que ele manda mensageiros. E qual a ideia de mensageiros? Esaú, ele representa tudo o que tem de mal nesse mundo, mas que a origem espiritual é muito elevada. Então, quando nós enfrentamos dificuldades na vida, grandes desafios, grandes percalços, isso significa que nós temos uma missão sagrada. Isso é um princípio básico do judaísmo. Tudo que é difícil, tudo que é importante, vem com dificuldade, porque se não fosse difícil, não seria tão importante assim. Então, por que isso? Por que isso? Porque os anjos, as criaturas angelicais, o anjo do mal, Satã, o promotor público lá em cima, ele tem acesso à nossa ficha confidencial. Ele sabe o que é importante para a gente. Então, a nossa missão é aquilo que nós temos que realizar de mais importante. Já que o anjo do mal tem que preservar o equilíbrio de forças para que haja o livre-arbítrio, o poder de escolha entre o bem e o mal. Então, já que uma coisa é muito importante, ele coloca milhões de pedrinhas nessa missão para dificultar o acesso à finalidade maior. Por isso, os nossos sábios dão 2 dicas de qual é a nossa missão no mundo. Vamos prestar atenção. São 2 dicas importantes. Qual é a missão de todo e qualquer ser humano no mundo? Qual é a missão do ser humano no mundo? Número 1, em se tratando do povo de Israel, o cumprir, o praticar a observância das 613 mitzvot, 613 preceitos bíblicos. Em se tratando das nações do mundo, Sheva mitzvot bnei Noach, as 7 leis universais e suas ramificações que foram transmitidas pelos descendentes de Noé e que são importantíssimas para salvaguardarem o equilíbrio e a ordem dos grupos sociais, a ordem geral das nações, dos povos, a harmonia entre as nações e os povos se sintonizando com Deus. Essa é a missão geral. Missão geral são os preceitos bíblicos, tanto para o povo de Israel como para todas as nações. Aquilo que Deus pede para nós fazermos no texto bíblico e como inspiração maior, a própria Torá. Mas cada um tem uma missão particular. A missão particular de cada um difere de uma pessoa para outra. As pessoas, em geral, não têm a mesma missão. Cada um tem uma missão diferente. É uma missão exclusiva. É uma missão particular. Então, vem os nossos sábios e nos esclarecem qual é a missão particular de cada pessoa nesse mundo. E eles mesmos respondem, é aquilo que a pessoa encontra a maior dificuldade em realizar. Aquilo que a pessoa encontra realmente é difícil fazer, é exatamente lá que se encontra a sua missão maior. Por quê? Mais uma vez, repetindo o conceito, porque o anjo do mal tem acesso à nossa ficha confidencial, ao nosso pendrive, ao nosso arquivo. Ele sabe exatamente o que é importante para a nossa alma, para manter o equilíbrio de forças e o livre-arbítrio. Então, ele coloca 1 milhão de pedrinhas para dificultar a nossa missão maior, já que a nossa missão maior é a finalidade maior pela qual nós viemos ao mundo. Então, fica aqui a dica, aquilo que encontramos maior dificuldade, é lá que se encontra a nossa sagrada missão como finalidade maior da nossa alma. O Yaakov enviou emissários para lidar com Esaú. Em cada geração, quem é o Yaakov? É o fundador do povo de Israel. Ele é o maior tzadik daquela geração. E cada geração tem um tzadik maior. O líder da nossa geração, o Rebbe de Lubavitch, há 60 anos atrás, começou a enviar para o mundo inteiro
emissários. E o que os emissários procuravam fazer? Fomentar o judaísmo entre comunidades judaicas totalmente quebradas, totalmente assimiladas, onde perderam a tradição, o estudo da Torá, a prática das mitzvot, comunidades que estavam entrando em colapso. A maior parte das comunidades judaicas do mundo estava entrando em colapso. Aí vem o Yaakov da nossa geração, que é o líder maior, que é o Rebbe de Lubavitch, candidato chapa única a se revelar como Mashiach. Por um lado, ele é candidato, por outro lado, ele é chapa única, não tem outro, é ele mesmo. E ele disse que o Mashiach é o líder dessa geração e que já está revelado e que está fazendo um trabalho primoroso de preparar o mundo para a redenção. E ele está fazendo uma guerra divina. A guerra divina não se faz com armas convencionais. A guerra divina se faz com armas espirituais, divulgando, disseminando a ideia de um único Deus, de forma que as pessoas comecem a se comportar diferentemente, em sintonia com os desígnios, com os ditames e com as orientações do divino expressas no texto bíblico, na Torá, de uma forma geral. E por isso, essa porção chamada de Vaishlach, e enviou, que é o nome da nossa porção, não coincidentemente, ela cai sempre no mês de Kislev, que é o mês de Hanukkah, mas também que é o mês do Rosh Hashanah Hassídico, do Ano Novo da Hassidut, que é Yutet Kislev, 19 de Kislev, quando o primeiro Rebbe de Lubavitch ele foi libertado da prisão em São Petersburgo. A gente fala só Petersburgo, depois mudou o nome para Stalingrado, ou Leningrado, depois voltou a ser Petersburgo, e Leningrado, depois Stalingrado, acho que é a mesma cidade, se não me engano. E, no final, o primeiro Rebbe foi liberto, e tal qual a gente já falou aqui de represa, tais quais águas represadas, que quando são abertas as barragens, aquele volume gigantesco de água vem com a pressão total. Assim, o Rebbe, o primeiro Rebbe de Lubavitch, que foi represado durante 53 anos, uma curiosidade, 53 anos, desculpe, 53 dias, e uma curiosidade, que em cada dia ele revisou um capítulo da primeira parte do Tânia, para que depois foi impressa, etc., e serve de guia diário para todos os Hassidim no mundo inteiro, como o scan, a tomografia computadorizada, a densitometria, quer dizer, uma chapa radiográfica da nossa alma por meio dos conceitos elevadíssimos que se encontram no Tânia. O primeiro Rebbe lançou as diretrizes do movimento racídico, que vai culminar justamente com a revelação do Mashiach. Quem é esse tal do Mashiach? Ele é o último soberano do povo de Israel. Ele é o rei de Israel. E qual é o conceito de rei? Vamos deixar aqui bem claro que o conceito de rei, há mais de um conceito. Há o conceito certo e o conceito errado. Há o conceito judaico e o conceito que não tem muito a ver com o judaísmo. Existe uma mitzvah da Torá de nomearmos um rei. Quando o povo de Israel quis um rei, na época do profeta Samuel, o profeta Samuel achou ruim. Mas aí surge a pergunta, por que Shmuel Anavi achou ruim o povo de Israel querer um rei, se afinal das contas, uma das últimas mitzvot da Torá, ao entrarem na terra de Israel, é nomearem um rei. Então, por que o profeta Samuel estava achando ruim? A resposta é a sequência do texto. O povo de Israel não queria o rei por causa da mitzvah, do preceito bíblico de nomear um rei. Eles queriam um rei que rola goim, conforme todas as nações do mundo. Um rei que fosse um soberano, que se impusesse somente pela força da espada, um exército fortalecido, um rei que fosse poderoso fisicamente e que intimidasse e mandasse, tivesse total soberania em relação a todos os seus súditos, o reino e toda a nação. Mas essa não é a visão do judaísmo. Esse é o aspecto mais simples, mais direto de um rei de Israel. Mas o rei de Israel tem que ser uma pessoa totalmente humilde. O rei de Israel, existia uma mitzvah original de todo indivíduo judeu ter um rolo da Torá próprio, um Sefer Torá.
E o rei de Israel tinha 2 rolos da Torá, um grande e um pequeno que ele carregava numa bolsa acoplada à sua cintura. O cinturão do rei de Israel não tinha uma enorme espada, uma bainha, que uma vez desembanhada iria ferir mortalmente alguém. Essa não era a figura do rei judaico. O rei judaico, no lugar de ter uma espada na cintura, ele tinha um pequeno rolo da Torá dentro de uma bolsa. E tudo aquilo que estava escrito na Torá tinha que o rei ser um exemplo vivo e uma fonte de inspiração para que todos pudessem vivenciar o judaísmo mais autêntico, original e praticar todos os ditames e orientações da Torá. Ou seja, o rei tinha que ser uma pessoa muito humilde e anulada perante Deus. Ele é um emissário de Deus. Por que um emissário é uma pessoa humilde? Quando Eliezer se apresentou para procurar uma esposa para o filho de seu amo, como que Eliezer se apresentou? A Evet Abraham Anochi, o servo de Abraão sou eu. Ele não falou o nome dele. Eu sou Eliezer, muito prazer. Que nada. Ele se apresentou. Eu sou o servo de Abraão. Vocês querem saber quem eu sou? Eu sou o braço mais comprido de Abraão. Eu não tenho personalidade própria. Eu sou a extensão do meu amo. Eu procuro servi-lo dia e noite, com abnegação total. O maior elogio que Deus encontrou para o mais elevado de todos os seres humanos, Moshe, ele, logo no começo do livro de Josué, Hashem se revela para Yoshua e fala: eu quero que você continue o trabalho de Moshe Avdi, Moshe, meu servo. O maior elogio que o Criador dos céus e a terra encontrou para definir Moshe é que ele era um servo de Deus. Um servo, em geral, as pessoas ficam incomodadas com esse conceito servo. É uma pessoa rebaixada. Um escravo, uma pessoa que não tem liberdade própria, ela é obrigada a servir outra pessoa. Realmente, servo de um ser humano é algo degradante, mas servo de Deus, servo de infinito, é o contrário. É um conceito totalmente diferente, é um elogio. Então, a ideia dessa geração é que os emissários do Rebbe, isso vem de encontro a um termo do Talmud que um emissário de uma pessoa é como se fosse ela própria, um representante, um procurador, alguém que está levando uma procuração jurídica, ele representa outra pessoa, um advogado, ou um administrador, um comerciante, ou qualquer repartição pública, alguém que tem uma procuração, está representando aquele que está sendo representado. Então, é como se fosse a própria pessoa que está agindo por procuração, delegando seus poderes a terceiros. Essa é a ideia do emissário. E nessa geração surgiu o emissário. E os emissários do Rebbe vieram preparar o mundo para o surgimento do maior de todos os emissários. O rei Mashiach não vai ser o maior soberano de todos os tempos. Não somente o maior profeta de todos os tempos, não somente o maior tzadik de todos os tempos, o maior rei, o maior rabino, o maior profeta. Ele vai ser um emissário de Deus, um emissário de carne e osso. Ele vai representar Deus no mundo. E é isso que Hashem quer de todo e qualquer ser humano que o represente nesse mundo. Por isso nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Um emissário tem que ter algo semelhante ao seu procurado, né? Ao seu representado. A nossa ligação com o Eterno é que nós temos a imagem dele, a alma divina, a alma que nos anima por dentro, e a semelhança é a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E sejamos instrumentos da luz infinita de Deus, e dessa forma, com a somatória de atos de bons e positivos e solidariedade humana, haveremos de desencadear a revelação do Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. O número agora de representantes é de 13 participantes, e um número bem significativo, os 13 atributos de misericórdia, de piedade de Deus, que se revelem em nossas vidas particulares, familiares, etc., com a bondade infinita de Deus. Amém. Nós temos 2 minutinhos ainda. 2 minutos é muito pouco.
A Parashá fala de muita coisa e Yaakov Avinu sofreu muito na vida, mas ele conseguiu amadurecer. E foi o preço que ele pagou para fundar a nação judaica. O segundo nome de Yaakov é muito elevado, Israel. O povo de Israel, a terra de Israel, a Torá de Israel e o patriarca Israel. Um nome elevadíssimo que revela Deus nesse mundo da melhor forma possível, com a dedicação de todos. Amém. Eu agradeço a participação de todos e até mais. Uma excelente semana. Shalom, ubrachá, paz e bênção. Amém.